Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Eu recebo muitas perguntas aqui no canal e também no direct lá no Instagram. E as pessoas querem saber quais são os melhores bairros aqui de Torino, quanto custa aluguel, quanto custa comprar uma casa. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês, para essas pessoas que estão querendo saber sobre esse assunto. Pode ajudar muita gente. Mas, para início de conversa, depende do que você quer para você. Você tem que analisar várias coisas, né? Não é só perguntar o melhor bairro, o preço. Vocês têm que analisar e refletir sobre diversos aspectos, porque o preço muda muito de acordo com o local aonde você mora. Quanto mais perto do centro de Torino, mais os apartamentos e as casas custam. Isso é óbvio, né? Quanto mais perto do centro, mais caro é. Eu vou dizer para vocês alguns bairros que eu gosto bastante aqui em Torino. Mas depende, como eu disse para vocês, depende do que vocês querem para vocês. Por quê? Se vocês escolhem de morar fora de Torino, nas cidades ao redor, o que eles chamam aqui de tintura, nela tintura de Torino, ou seja, nas redondezas de Torino. Mas vocês têm que ter na cabeça que Torino é uma cidade pequena, a Itália é muito menor do que o Brasil, por exemplo. As nossas grandes cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, tem mais de 20 milhões de habitantes. Então, claro que os lugares ao redor do centro, eles são longes, né? Eu me lembro que minha mãe tinha uma ajudante doméstica que ela levava 3 horas para chegar na casa da minha mãe. 3 horas de manhã, 3 horas quando ela ia embora, né? Então imaginem, gente, 6 horas por dia só de condução, trem, ônibus. Então assim, tudo é muito longe porque as nossas cidades, né, as metrópoles brasileiras são muito grandes, então a distância é muito grande. Se eu falo num lugar ao redor do Rio de Janeiro, pensa aí que são 2 horas para chegar, no mínimo. E aqui não é bem assim. Torino é uma cidade muito menor e quando eu digo nas redondezas de Torino, é tipo 20 minutos de carro, 15 minutos de carro, 10 minutos de trem, né? Então vocês também têm que analisar isso. Às vezes vale mais vocês morarem nas redondezas de Torino, porque vocês com certeza vão encontrar um aluguel mais em conta. Quem está querendo comprar casa, com certeza vai ser muito mais em conta, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no bairro que eu moro, eu gosto muito desse bairro, porque tem tudo aqui. Tem vários supermercados, mais de 5 supermercados ao redor. Tem metrô a 200 metros aqui da minha casa, ponto de ônibus em frente à minha casa, aqui na rua do lado, né? Então assim, eu vou para qualquer lugar, eu não dirijo, então eu vou para qualquer lugar de Torino, porque eu moro num bairro que nesse aspecto é muito privilegiado. Ele é um bairro de periferia, não é no centro, mas é um bairro que tem tudo. Você não precisa sair do bairro, né? Tem muitos bairros aqui em Torino, por exemplo, vou citar o Santa Rita, que é um bairro até que eu gosto muito. Quem é carioca, eu comparo Santa Rita com a Tijuca, por exemplo, né? É um bairro assim, muito residencial. Só que para você ir no centro, você tem que pegar ônibus. Não tem metrô em Santa Rita, não passa linha de metrô perto, então você depende de ônibus. E para certos lugares que você vai, você tem que pegar até mais de um ônibus. E Santa Rita, como eu disse, é um bairro muito residencial, tem tudo também ali ao redor, é um bairro muito legal para se morar. Só que é horrível para estacionar, porque lá as casas, né, os apartamentos, eles são dos anos 50, 60,
e até menos. Então, naquela época não se fazia apartamentos, né, edifícios com garagem. Então, a maioria das pessoas que moram ali em Santa Rita não tem garagem na própria casa. Então, vocês podem imaginar como o bairro é caótico para estacionar. E para completar, lá tem o estádio do Torino, né, do time, né, Torino ali. Então, dia de jogo, gente, vocês não têm ideia, né? Às vezes você tem que ficar rodando no bairro por horas para achar estacionamento. Então, assim, é um bairro bom, é um bairro bonito, né? Mas não é legal, porque não tem metrô, você depende dos ônibus e para estacionar é horrível, horrível. E você não. É muito difícil encontrar um apartamento, né? Um edifício lá que tenha estacionamento próprio. Já aqui onde eu moro, não, já tem muitos prédios novos que já tem estacionamento no próprio prédio, né? Aonde eu moro tem estacionamento próprio. Então, assim, é um bairro de periferia, não é tão próximo do centro, mas eu tenho tudo aqui. E apesar dele não ser central, eu tenho metrô, como eu disse para vocês, 200 metros aqui de casa eu pego o metrô, faço algumas paradas e já estou no centro da cidade. Então, é o que eu digo, vocês têm que analisar tudo isso. E como eu estava dizendo, um apartamento novo, tá? Um apartamento novo, aqui no bairro onde eu moro, de 2 quartos, né? Sala, 2 quartos. Ele custa em torno, dependendo se tem obras para fazer, mas vamos calcular um novo, tá? De repente, algum que tenha obras ainda para fazer, você tem que fazer alguns reparos e tal, você pode achar aí por volta de 170 mil, 180 mil. Já um novo pode custar de 210 até uns 230 mil. Né? Um apartamento assim de 90 metros quadrados, 100 metros quadrados, por aí, né? 2 quartos. Se você for para fora de Torino, né, nas redondezas de Torino, com esse valor, por exemplo, 220 mil, vamos dizer assim, 220 mil euros, você compra o que eles chamam aqui de vila, que seria mais ou menos mansão, uma mansão. Mas assim, as mansões aqui não são exatamente como as mansões do Brasil, é um pouco diferente, elas não são tão luxuosas. Aqui tem, claro, as mansões luxuosas, mas geralmente elas estão afastadas na colina. Geralmente essas pessoas que têm mais grana mesmo, né, que tem aquelas mansões realmente luxuosas como a gente vê no Brasil, geralmente eles moram na colina, que é um local aqui de Torino. E inclusive o Cristiano Ronaldo, quando jogava pela Juventus, ele morava na colina, né? Mas assim, quando a gente fala vila, eu moro numa vila. É uma mansão, não deixa de ser uma mansão, porque geralmente são casas assim de 2 andares, às vezes até 3 andares. Tem o primeiro andar, o segundo e tem a mansarda em cima, que seria no Brasil mais ou menos o sótão. Mas aqui muita gente vive nas mansardas, né? Fazem quartos, enfim. Tem gente que mora só em mansarda mesmo, como eles chamam aqui de apartamento mansardato, né? Aquela parte de cima que seria o sótão. E eles fazem ali casas e tal, normais, né? Só que é assim. Então essas mansões, né, geralmente são assim. Tem jardim na frente, tem jardim atrás, tem garagem às vezes para mais de um carro, né? Então é assim, é uma casa grande mesmo, né? E custa assim esse preço que aqui custaria um apartamento de 2 andares. Então, de repente, se você tem carro, né? Você sabe dirigir, eu acho que vale mais a pena você morar nas redondezas de Torino, né? Um pouco fora. Por exemplo, tem muitas cidades aqui, Drento, Sétimo Torinese, apesar de que
Já vou dizer para vocês o problema, que não é bem um problema, mas um problema. Para quem tem carro não é problema, né? Desses locais, né? Então é Druento, Sétimo Torinese, San Giorgio Canavese, são todos aqui ao redor, né? Grugliasco, que é aqui perto, Colenho também, são essas cidades que ficam ao redor de Torino, que é a cidade principal. Então, se você dirige, eu acho que às vezes vale mais a pena você ir para um lugar assim, porque você vai ter como adquirir uma casa bem grande por o preço de uma casa aqui que é menor, é um apartamento, né? E você vai pagar a mesma importância, né? E aí, volto a repetir, depende do que você quer, porque geralmente essas cidades assim que estão ao redor de Torino, como ficam longe do centro, você tem que se locomover com um carro, né? Druento, por exemplo, nós temos um amigo que mora em Druento, a casa dele é linda, tem 2 andares, jardim, garagem, tudo isso que eu citei para vocês, mas toda vez que ele quer ir no shopping, né, tem que fazer alguma coisa aqui em Torino, ele trabalha aqui em Torino, então ele tem que se locomover com um carro, né? E agora ele está trabalhando num local que é Porta Susa, né, onde tem a estação de trem de Porta Susa, e ali também é um local que é muito difícil de estacionar. Então ele está avaliando, poxa, eu acho que vale mais a pena eu pegar o trem, né? Eu moro numa cidade ao redor de Torino, eu pego o trem e salto ali na estação de trem de Porta Nova, de Porta Susa, desculpe, e tô no meu trabalho. Mas aí tem que levar em consideração também, vai ter que acordar mais cedo para pegar o trem, porque o trem tem horários, né? Tem horários, então você vai ter que acordar mais cedo, vai ter que mudar a sua rotina. Quando ele trabalhava em um outro local que era mais fácil, que ele podia vir com carro, ele saía com o carro, sabia que, né, em 20 minutos estava aqui. Agora com o trem não, ele vai depender dos horários do trem. Aí ele vai ter que se adaptar, né? Vai ter que acordar mais cedo, vai mudar a rotina. Então é tudo isso que vocês têm que analisar. E faz diferença, gente, faz diferença. Porque eu que moro aqui em Torino, né, perto do centro e tal, o meu filho, quando estudava na elementária, na escola elementar, ele entrava 8h30 e saía 4h30. Esse ano ele está fazendo a prima média e ele pega 8 horas e sai às 2. Então, assim, já mudei minha rotina de meia hora, porque eu acordava 7 horas, eu agora acordo 6h30 e já fez diferença, né? E eu pego o ônibus, a gente pode ir até a pé, mas agora vai começar o período de frio, né? Às vezes chove, neva, então eu fiz o abonamento, como se chama aqui, né? Anual do ônibus para mim e para ele, e assim a gente pega o ônibus para ir para a escola. Então, assim, também tem os horários, né? Os horários que passa o ônibus, se a gente perde aquele ônibus, depois já fica apertado, pode chegar atrasado na escola. A mesma coisa quem mora longe do trabalho, mora fora de Torino. Sabe que se depender de trem, por exemplo, tem aqueles horários, né? Então, a tua rotina vai mudar. Então, você tem que avaliar tudo isso, o que é melhor para você, né? Eu, como não dirijo, meu marido dirige, mas eu não dirijo. Ele trabalha fora e eu fico com esses outros encargos de buscar o nosso filho na escola, né? Levar para o futebol, fazer as coisas aqui em casa. Então, assim, para mim é necessário que eu more perto de metrô, de ônibus, né? Para eu poder me locomover sem ter que pedir tudo ao meu marido, né? E ele, durante a semana, ele tá preso com o trabalho, trabalha de 8 às 5. E então eu gosto de me sentir livre, de ir a hora que eu quiser, né? E não ficar pedindo a ele para ele ir depois do trabalho. Às vezes sai cansado do trabalho, é um trabalho desgastante. Ainda tenho que pedir a ele, me leva aqui, me leva aqui. Eu não gosto. Eu gosto de ser independente, pegar o ônibus, pegar o metrô e eu mesmo vou. Então, para mim, né, no nosso caso aqui, na nossa rotina, do jeito que nós nos organizamos,
eu tenho que morar em Torino, né? Porque eu tô perto de metrô, tô perto de ônibus, faço minhas coisas e não tenho que ficar dependendo do carro do meu marido. Então nós aqui, não nos mudaríamos para uma outra cidade que fica longe do centro, né? Por esse motivo. E depois também ele trabalha numa empresa que, se ele for transferido, né? Que são várias filiais, se ele for transferido, também, né? Aí de repente ele vai precisar, sei lá, vai ver que pode ser um bairro assim difícil de estacionamento, vai que ele seja transferido para Santa Rita, né? Que é difícil de estacionar. Então ele prefere de ônibus para o trabalho. Então também é necessário que a gente esteja perto de ônibus, que tenha muitas escolhas de ônibus, de metrô. Então, para mim, para nossa família aqui, é necessário morar no centro de Torino mesmo. A gente está no centro. Esse bairro aqui, como eu disse para vocês, tem de tudo. E eu com o metrô, em 10 minutos eu estou no centro da cidade, né? Onde tem tudo ali, né? Então, assim, eu não trocaria Torino por uma cidade ao redor. Mas quem pode, quem sabe dirigir, dependendo do trabalho que você tiver aqui na Itália, aonde for, né? Tem que ver também aonde é o seu trabalho. É uma possibilidade. Vocês podem avaliar se não é melhor ir morar fora de Torino, nas redondezas, e com esse dinheiro vocês compram uma bela casa, né? Uma vila, como eles chamam aqui, uma mansão. Quem tem a possibilidade, por que não? E mesma coisa aluguel, né? Aluguel, quanto mais perto no centro, mais custa. Né? Aqui no meu bairro, uma casa de 2 quartos, você pode encontrar aí depende muito também de como é a casa, se é edifício novo, se é edifício antigo, se dentro está todo perfeito, né? Com obras feitas, se é um tipo de casa assim, nos modelos mais antigos, assim, que ainda é tudo, como eles chamam aqui, original, né? Pavimento original, tudo original, também vai ter um tipo de preço. Se é um apartamento novo ou reformado, vai ser um outro tipo de preço, né? Então vamos dizer aí que a média aqui do bairro onde eu moro, a média é para um apartamento de 2 quartos, tá, gente? 2 quartos e sala. Em média, você pode encontrar entre 600 e 800 euros. E quanto mais você for se aproximando do centro, mais caro vai ficando, né? Um bairro aqui, por exemplo, que é um bairro considerado de elite, né? Assim, classe média alta, que é a Crocetta. A Crocetta fica bem próximo do centro, dá para ir até a pé para o centro. O centro também é bem caro, porque é o centro da cidade. A Colina nem se fala, já disse para vocês, né, que é o local assim onde moram as pessoas com mais dinheiro. E classe média são os bairros periféricos, como é esse aqui meu, Santa Rita, como eu disse para vocês, eu também gosto bastante. São Salvário, que é no centro e é um bairro assim que tem tudo, bares, restaurantes, mas também é um bairro muito difícil de estacionar, né? São poucos os prédios ali que já tem garagem no próprio prédio. Também gosto bastante de San Salvário. Bairros assim que já pertencem a Colenho, que é uma cidade vizinha aqui de Torino, mas vizinha assim, se eu caminho 500 metros eu já estou em Colenho, né? Então esse início de Colenho, vamos dizer assim, né? Ali aquela área também é bem legal, se chama Paradiso, que é o nome da parada do metrô, Paradiso. Também gosto bastante daquela área ali, é muito legal. E Fermi, que é a última parada de metrô, né, que chega até Colenho. Esse metrô está se expandindo, eles estão fazendo obras e ele vai se expandir para mais dentro de Colenho. Parece que vai até o centro de Colenho, mas eu não sei quando é que essas obras vão ficar prontas, né?
Tá cheio de obras aqui, nessa parte, né, que vai até Fermi e além, porque eles estão construindo o metrô. Então, assim, tem muitos bairros legais aqui em Torino e, como eu disse para vocês, né, vocês têm que avaliar e refletir o que é melhor. Vocês têm carro? Não têm carro? Aonde é o trabalho de vocês? Vale a pena morar em Torino ou vale a pena ir para Tintura, como eles chamam aqui, os arredores de Torino, né? Quanto eu quero investir? Quanto eu posso investir, né? E, como eu disse para vocês, esse valor que eu dei para vocês de aluguel aqui no bairro vai mudar de acordo com o bairro que vocês forem. Vocês podem encontrar por menos em bairros mais periféricos que não tem tantos serviços, né? Como até mais se vocês quiserem ficar mais perto do centro. Já na cintura, né? Em Colenho, em Grugliasco, Druento, esses lugares assim, é claro que vão custar menos, porque não são no centro de Torino. Então, vocês têm que avaliar, colocar na balança o que é melhor para vocês, como vocês podem ficar bem aqui na Itália, né? Comprando, alugando, morando perto do centro, morando fora de Torino. Coloquem na balança, pensem em tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? E assim, fazendo comparação com outro país que eu tive recentemente, que foi a Espanha. Eu fiquei em Madrid, na casa de um amigo nosso, né? Ficamos hospedados lá na casa dele em Madrid, num bairro muito bacana que se chama Chamberí. É muito legal, é um bairro perto do centro também, assim, como aqui, né? Perto do metrô, que em 10 minutos você está no centro. Também com muitos restaurantes ao redor, bares, enfim, tem supermercado. Na Espanha é muito mais caro que aqui, gente, muito mais caro. Esse nosso amigo, ele faz ponte aérea, né? Torino, Madrid, Madrid, Torino, porque ele é espanhol, trabalha na Espanha, mas a família dele tá aqui, a esposa é italiana, a filha também. Então ele tá sempre para lá e para cá. E na época, ele achou esse apartamento, a princípio era para alugar, mas ele perguntou, né? Ele perguntou à dona: vocês não querem vender? Dependendo do preço, eu até compro, né? Gente, é um apartamento de 50 metros quadrados, um apartamento muito bem estudado, porque ele aproveitou cada pedacinho. Vocês podem imaginar que são 50 metros quadrados, mas ele tem 2 banheiros, 2 quartos, uma cozinha, sala, quer dizer, armários embutidos, né? É uma casa completa em 50 metros quadrados. Ele aproveitou bastante os espaços. A mulher queria 400 mil euros. 400 mil euros. Ele falou o quê? E pelo que eu vi ali na redondeza, né? Nessas agências que aluga casa e tal, o aluguel também não é pouco não. A gente não perguntou quanto ele pagava, mas eu vi que um apartamento assim mais ou menos como o dele custava em torno aí de 1.200 euros o aluguel. Então assim, Madrid, a Espanha num todo, ela custa mais para moradia e para alimentação do que aqui. Mas Madrid, principalmente Madrid, realmente é muito caro. Com 400 mil euros aqui você compra uma big de uma casa, né? Quase uma vila aqui na cidade de Torino. Então assim, é bem mais caro. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês aí a refletir um pouco, a colocar na balança e ver o que é melhor para vocês, né? Para vocês que estão pensando em vir morar aqui, tá bom? Um grande abraço e eu espero por vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!